pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que nos ajude na reta final para chegarmos a 500 mil inscritos no canal. Estamos com 494 mil, só faltam 6 mil inscritos. Fazendo isso, você fortalece a mídia alternativa e progressista de esquerda contra a força do dinheiro da extrema-direita que fez bombar os canais reacionários e golpistas na internet. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de outubro de 2023. São 8 horas da manhã. Balaclava. Balaclava é uma máscara, aquela máscara que só deixa os olhos à mostra e usada por comandos militares. Essas máscaras são usadas por um comando de elite, entre aspas, do exército chamado Kids Pretos. E a Polícia Federal aposta em celular de general que acaba de ser alvo da PF para avançar na investigação sobre militares no 8 do 1 e, de quebra, achar mais indícios contra Bolsonaro. A suspeita é que os participantes do ataque golpista de 8 de janeiro tenham sido orientados por pessoas formadas em Força Especial do Exército. E, na verdade, é isso que está acontecendo. Esse sujeito aqui, ele é egresso dessa força do Kids Pretos, General Ridalto Lúcio Fernandes, que trabalhou no setor de logística do Ministério da Saúde junto com o Pazuello e é um dos responsáveis pela falta de ar em Manaus, que matou um monte de gente lá e está envolvido num monte de coisas, não é? E, na verdade, essa matéria aqui, para simplificar para você, ela mostra o seguinte, que essa turba toda, as imagens que foram flagradas, é de que essa turma todinha, ela obedecia a comandantes mascarados. Veja só o que foi isso. Agora vai se tornando muito mais impressionante o 8 de janeiro, porque realmente as investigações apontam para militares mascarados comandando as invasões às sedes dos três poderes, tornando a coisa muito mais perigosa, muito mais impressionante, muito mais ameaçadora da democracia do que se pensava. E a Polícia Federal está avançando nessa apuração sobre a ação desses tais Kids Pretos, que comandaram todas essas ações. Havia um plano, veja só, havia um plano bem delineado para que essas pessoas fossem direcionadas a cometer diversas ações. Aqui eles tiraram gradil, acharam fórmulas de entrar no Congresso e tudo isso orientado por Bolsonaro, pelos comandos armados de Bolsonaro. E o general alvo da Polícia Federal dirige uma ONG junto com o Vilas Boas, esse sujeito aqui que era o comandante do Exército quando o STF julgou o habeas corpus do Lula, que permitiria que o Lula não fosse preso, que garantia que a Constituição fosse respeitada e ele só não fosse preso após condenação em segunda instância por um tribunal que hoje está sob suspeita, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, minha amiga, meu amigo, aí a trama vai se desfazendo, a trama vai sendo destrinchada e a situação é muito mais séria do que se pensa. O que é preciso que todos nós reflitamos daqui para frente é que a extrema-direita está vivíssima. Você vai ver uma notícia nessa edição sobre os conselhos tutelares
a direita teve uma vitória acachapante nos conselhos tutelares, que influencia crianças, influencia os pais das crianças, e isso sempre na população mais humilde e mais vulnerável ao canto da sereia do golpismo e desses picaretas travestidos de pastores que estão afundando o Brasil. E o novo golpe destinado a praticamente acabar com o STF fracassa, já fracassou. Vamos entender. O Congresso Nacional, através de uma proposta de emenda à Constituição, nascida na Câmara dos Deputados, quer fazer com que as decisões do STF não precisem mais ser acatadas pelo Congresso Nacional se este conseguir reunir 3/5 do Congresso para rejeitar decisões do STF. Essa proposta de emenda constitucional leva o número de 50/2023 e foi protocolada na Câmara dos Deputados no final de setembro e é filha legítima da Constituição do Estado Novo, o período da ditadura de Getúlio Vargas, como eles chamam, que de fato ali houve uma ditadura, não é? Sem desconhecer tudo de bom que fez Getúlio, mas ali houve uma ditadura que se estendeu de 1937 a 1945. E em seguida o Vargas foi derrubado por um golpe militar. De autoria do deputado bolsonarista Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, a proposta de emenda à Constituição altera o artigo 49 da Constituição brasileira para permitir ao Congresso, mediante maioria de 3/5 na Câmara e no Senado, sustar decisão do Supremo que tenha transitado em julgado. Isso simplesmente acaba com a independência dos poderes e inverte o ordenamento jurídico do país. É uma coisa que não existe em lugar nenhum. Supremo Tribunal Federal, a Justiça tem, como diz o jargão, o Supremo tem o direito de errar por último, ou seja, não se questiona uma decisão do Supremo transitada em julgado. E além dessa decisão, além dessa PEC, existe ainda o projeto de dar mandato a ministro do STF, o que é outro absurdo, porque justamente o ministro do STF ele é vitalício para que ele possa decidir com independência. Então a gente vê que há ministros do STF que, com o passar do tempo, eles vão se desvinculando de quem os indicou, para o bem ou para o mal. Mas, na verdade, para o bem, um governo como o governo Lula, não é? Presidentes como Lula, Dilma Rousseff, até mesmo Fernando Henrique Cardoso, vá lá, que tem um mínimo de ética, de respeitabilidade, não vão indicar qualquer um. Não é? Então é bom que um ministro indicado por um Bolsonaro da vida, ele possa ter independência para não precisar responder a Bolsonaro para sempre. Seja como for, minha amiga, meu amigo, essa PEC não vai passar, que tenta acabar com o STF praticamente, tenta permitir que o Congresso ignore decisões finais do STF, não vai passar por duas razões. Primeiro, porque eles não têm número suficiente. Eles têm 174 votos, precisariam de 300 e alguma coisa aqui, eu vou dizer para você. Eles precisariam de 308 votos dos 513 deputados e de 49 votos dos 81 votos de senadores. Eles não vão conseguir isso, mas mesmo que conseguissem, o STF pode declarar inconstitucional essa decisão do Congresso, e seria inconstitucional mesmo, porque a independência dos poderes é cláusula pétrea
da Constituição. O que é cláusula pétrea? É uma cláusula da Constituição que não pode ser mudada, nem por lei, nem por PEC, nem de jeito nenhum. Porque você não pode chegar e dizer, olha, a independência dos poderes não existe mais, agora a Câmara e o Senado, o Congresso manda mais que o STF. Não é, cada um no seu quadrado. A Câmara faz leis, mas não leis para abolir ou abolir um outro poder, porque essa decisão aboliria o poder judiciário brasileiro, exterminaria o poder judiciário brasileiro. Vamos lá, STF e Congresso, a crise se agrava com a ideia de mandatos para os ministros, e o Gilmar Mendes falou, olha, depois de uma tentativa de golpe, vocês querem enfraquecer o STF? Não vai rolar, eles não vão conseguir fazer isso. E o Ministério da Justiça já escolheu, e o Ministério da Justiça e o PSB, o partido do Flávio Dino, já escolheram o futuro ministro da Justiça que vai ocupar o lugar do Flávio Dino. O Lula já bateu o martelo, não há mais discussão sobre essa indicação ao STF. Há discussão nas redes sociais, tal, mas o Lula já disse que não vai dar a menor bola para isso. E a CPMI dos atos golpistas amarga dupla derrota, porque, na verdade, esse financiador dos atos antidemocráticos, ele se manteve em silêncio e, além de tudo, ela não vai conseguir ouvir alvos como, por exemplo, Felipe Martins, um bandidinho que era assessor do Bolsonaro, que está inclusive sendo procurado pela justiça e na verdade, por falta de tempo, a CPMI não vai conseguir interrogar esses dois. E o Palácio Planalto achou vulnerabilidades para invadir o Palácio. O Palácio Planalto já se prepara, minha amiga, meu amigo, para possíveis novos ataques. Então vamos entender algo que me preocupa muito, que é a ideia de que já acabou o risco de golpe no país e já dá para começar a criticar o Lula, já dá para ir para farra, repetir junho de 2013, tudo isso não acabou nada, o golpismo está vivíssimo. O Planalto estuda reforço de segurança após ele identificar esses pontos cegos. E a Procuradoria-Geral da República se manifesta sobre recurso de Collor e o processo que pode levá-lo à prisão se aproxima. Finalmente o Brasil, depois de décadas, vai ver esse sujeito pagar pelos muitos crimes que ele cometeu ao longo da sua vida. E a direita emplaca mais eleitos do que a esquerda nos conselhos tutelares. Foi uma festa que eles fizeram. A gente precisa entender, a direita está muito forte no Brasil, muito, muito forte. Ela teve quase o triplo de conselhos tutelares. Veja só, a esquerda teve 8, a direita teve 34. A esquerda conseguiu 3% dos conselhos tutelares e a direita 13%. É muita força que eles têm, e tudo isso graças à notícia falsa de que o PT ia implantar banheiros unissex para meninos e meninas frequentarem, e as famílias evangélicas ficaram apavoradas, e foi assim que eles venceram. O golpismo está vivo. E aqui tem um artigo da excelente Marilis Pereira Jorge, e ela explica muito bem a situação do país para que todos nós reflitamos. Ela escreve: a extrema-direita está vivíssima. Eleição dos conselhos tutelares foi uma amostra da ocupação reacionária. Sem um presidente boquirroto, reina a impressão de que o pior já passou. E não falo dos problemas do país, que são muitos, mas da iminente morte da democracia que nos rondou nos anos de distopia bolsonarista. Distopia é o contrário de utopia. Essa falsa calmaria, no entanto, pode ser apenas aquela que antecede tsunamis. Cientistas dizem que antes do tsunami o mar fica calminho, não é? Ela diz: o bolsonarismo se recolheu depois do 8 de janeiro,
parte porque o seu líder maior se acovardou, mas eles estão muito vivos. Há sinais de que continua a se movimentar apesar do desmembramento bolsonarista. E não se trata de uma tentativa de ocupação reacionária de um setor responsável por garantir direitos e proteção de menores de 18 anos. Ela fala sobre os conselhos tutelares e a grande vitória da direita. Basta lembrar da tentativa de impedir o aborto legal de uma criança de 11 anos, vítima de estupro. Foi isso que fez um desses conselhos tutelares controlados por fanáticos religiosos. Essa medição de forças é a prévia das eleições municipais de 2024 e a direita venceu muito forte. Outro sinal importante de que a extrema-direita está vivíssima é o domínio do uso das redes sociais, como mostrou a reportagem de ontem do Globo e da Folha também, que mostra que a direita está controlando as redes sociais, porque realmente eles têm mais dinheiro e também a direita se ajuda mais, justamente pelo que ela diz nesse último parágrafo. Ela diz: enquanto isso, a esquerda continua sua cruzada para que todos falemos todes e para transformar aliados em cancelados. Porque aí é o seguinte, você fala qualquer coisa, é sobre indicar o Flávio Dino para o STF, é sobre o STF não ter sigilo, é sobre qualquer coisa, a esquerda se estapeia, um fica atacando o outro, esquece da direita, ficam se atacando. Os influenciadores, que são poucos, como eu, são poucos, tá? Estão muito enfraquecidos diante dos influenciadores da direita, que recebem um apoio gigantesco desses caras. Então, gente, a democracia está longe de estar protegida e a gente precisa entender isso. A esquerda precisa parar de brigar entre si, se unir por um objetivo comum. E a gente que dá a cara para bater aqui, que sofre processos. Vocês sabem quantos processos eu tenho nas costas? É Dória me processando, é ministro do Bolsonaro me processando, é deputado me processando. Eu tenho aí um monte de processos e a gente lutando aqui. E aí você fala uma coisinha que alguém não gosta, o cara já se desinscreve, já fica bravo, já sai falando mal de você por aí. Isso vai levar a direita a voltar ao poder se não parar. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu melhor abraço para todo mundo.